Muito bem, então estamos aqui nesse bate-papo, onde a Beth Rostin, querida Beth, vai trazer a experiência da Sueli. Então, Beth, está contigo a palavra. Sim, então, ah, eu sou Beth Rostin, a instrutora de Psyche aí no Brasil. E Sueli tem me seguido há anos. A gente estava pensando mais ou menos 10 anos, né? Que Sueli já se tornou uma facilitadora de Psyche. Então, nós estamos trazendo aqui as pessoas, né, os facilitadores de Psyche, para falar deles há quanto tempo, certo? E dar uma ideia de uns casos, né, de sucesso do Psyche. Então, seja bem-vinda, Sueli, vamos lá. Ok, Beth, obrigada. Né? Eu sou Sueli Takayama, sou de São Paulo, Brasil. Segundo a Beth, acho que uns 10 anos, eu sou meio ruim para datas, mas eu acho que é por aí mesmo, que eu estou no Psyche. Mestra Beth, muita gratidão por você trazer esse conhecimento, essa ferramenta, né? Esse processo do Psyche para o Brasil, tá? Eu sou psicóloga, 34 anos de psicologia clínica em exercício, e gosto muito do Psyche. Né? Eu sou cinesióloga também, e o Psyche trabalha com cinesiologia, né? O teste muscular. E, enfim, eu tenho muita gratidão porque quando eu conheci o Psyche, eu fui buscar por uma questão pessoal, né? Ligado à questão de doenças, e obtive um resultado legal. E a partir daí, né, como psicólogo sempre é ferramenta do seu próprio trabalho, né? Aí eu comecei a trabalhar com o Psyche no consultório, né? Com excelentes resultados. O Psyche é algo que eu utilizo direto na minha vida pessoal, na minha vida com familiares também, né? E no exercício profissional direto. Direto, né? E quer que eu já falo dos casos? Sim, eu me lembro quando você começou, né? Então, foi amor à primeira vista, né? Até me lembro que, assim, quando eu comecei, eu fiz um equilíbrio que, assim, é parecido com meu pai, né? Eu não gosto muito de comer doce de manhã porque eu passava mal, né? E a gente fez o Psyche lá no Espaço Arco-Íris, que é um espaço lindo, maravilhoso, uma comida maravilhosa. E aí, no café da manhã, cheio de bolos, doces, não sei o quê, e eu tinha feito equilíbrio, né? Para eu levar legal essa coisa de comer doce de manhã. Eu falei assim, eu vou testar já. Né? Eu peguei o doce mais, o bolo mais doce que se podia se imaginar que tinha lá, comi e passei super bem, tranquila. Uhum. Então, o quanto as crenças, né? Eu sou igual ao meu pai, também ele passa mal, eu também vou passar, e quanto isso estava alicerçado no subconsciente, e eu, de repente, achava que eu tinha que fazer igual o resto da vida. Sim, né? sim. Então, Aí você descobriu que funcionou, né? Sim, sim. E aí, cada vez mais, você descobre como é que funciona, né? E o que eu acho legal é a gente testar. Sim. Não sei, a minha experiência é minha, né? Então, 2 casos, ou eu vou lembrando do caso, você vai me cortando, Beth. Eu estou lembrando de caso... mais ou menos os 2 casos, né? Tá. Seja de que for dinheiro, saúde, o que for. Vamos lá. Tá. Então, eu estou lembrando do caso do menino que me procurou por questão de ter dificuldade financeira, na realidade, tudo que ele ganhava ele perdia, ele não ia muito para frente financeiramente, profissionalmente, apesar de ser um menino inteligente, né? E ele queria trabalhar a questão do dinheiro, né? E meio que vamos tentar, vamos ver, porque eu preciso mudar a minha vida. E aí foi muito interessante, porque acho que foi cerca de 2 meses, né, de alguns equilíbrios que ele fez, tá? E ele foi para a Alemanha, né? Eu fiz com ele no Brasil o processo, e ele foi
para a Alemanha trabalhar, né? Com casa, enfim, mudou toda a perspectiva, né, financeira dele, Sim, né? sim. E não ia ganhar em reais. Então, imagina a felicidade Porque dele. o dinheiro é interessante, né? Todos nós temos crenças, né, que vêm da nossa família, né? Há Sim, coisas que dizem que a gente não pode ganhar muito dinheiro, que eu não sei o suficiente para fazer muito dinheiro, certo? Eu não tenho a educação suficiente, etc, etc. E aí é poder trabalhar com essas crenças, certo? E transformá-las em crenças que podem apoiar a pessoa, certo? Nesse sim. caso, foi o caso dele, né? Me parece que ele estava meio bloqueado, né? Tinha que sempre fazer esforço para ganhar e nunca era suficiente. E tinha que uma crença, né, que era para pagar as contas. Sim, Então era sempre sob esforço e é como se não pudesse enriquecer, sim. né? Não pudesse ter prosperidade, porque na família todo mundo tinha dificuldade financeira, né? Essa é Então uma todo grande crença, né? Sim, porque se a minha família não consegue, por que que eu vou conseguir, certo? exato, e tem que ser sob muito esforço, Aham. tem que ser sofrido para ganhar dinheiro, né? Exatamente, é uma palavra perfeita, né? E em Psyche a gente sabe que sofrer não é necessário, né? Sim, Certo? Mas essa crença perpetua muitas coisas em nossas vidas, né? Que tudo é duro, né? A gente tem que trabalhar demais, tem que fazer tudo demais para poder conseguir as coisas e se conseguir, né? tem que E ser quando sofrido. não fica se sentindo culpado, né? Conquista algo, fica se sentindo culpado, aí aquilo, algum movimento interno faz e a pessoa perde aquilo, que aí ela fica com a consciência mais tranquila, né? Esse Sim, é um bom ponto, né? Que às vezes as pessoas falam, né? Se ninguém na minha família conseguiu, eu me sinto culpado de eu conseguir, certo? e se boicota, né, o tempo inteiro. O Aham. tempo inteiro se boicota, baixando a autoestima, se Sim, sentindo incapaz, né? sim, E que sim. não é uma verdade. Ok. Né? Então foi sucesso para ele, né? Ok. Uhum, uhum. Então, conta mais caso para gente. Ah, depressão profunda, com Sim, risco de suicídio, né? E foi muito interessante porque foi um atendimento online, tá? É, Era uma menina que estava há alguns anos já com depressão profunda, com desânimo total, né? Sem vontade para viver, né? Com risco de suicídio, com obesidade, ok? E me pediram para fazer, né? Ela veio para mim e me pediram para que atendesse ela. E uma menina jovem, né? E meio descrente também, né? Vou fazer um atendimento, como assim vou mudar minha vida de repente? Que aham, eu tô com uma depressão que ninguém dá um jeito, né? Tomando sim, remédio e nada acontece além disso de continuar com a depressão. E tinha lá atrás, no histórico dela, uma questão muito pontual, né? De ter perdido uma pessoa muito importante e sob uma sensação de culpa, porque não esteve junto dessa pessoa, né? E aí, quando ela se deu conta disso, e aí a gente fez um equilíbrio, né? Que foi seguro e apropriado que fosse feito a ela, sim. e foi escolhido, né? Pelo sistema dela, ela ficou surpresa, porque a gente tirou aquele trauma do subconsciente, né? Que ela não conseguia levar a vida adiante, estava já com pânico, se sentindo desmerecedora de viver, porque a pessoa que ela gostava tanto, né? Que ela amava tanto como uma pessoa importante na vida dela, ela não estava presente quando morreu, Sim. né? E aí, depois a gente implantou uma meta apoiadora, né? E ela se sentiu muito leve.
E ela entendeu que estava no passado, e se está no passado já foi, né? E eu costumo dizer, passado, presente, futuro é presente. Então, passado se já foi, nada muda o passado, né? Já foi. Sim. E A aí, gente não pode mudar o evento, né? Mas a gente pode mudar a percepção do evento. Certo? exato, Né? sim. E aí ela conseguiu entender que ela podia seguir a vida dela, que ela não tinha culpa, que ela tinha feito o máximo que ela podia. E aí a vida dela seguiu muito bem, obrigada. Que bom. Ela inchou muito. Ela, a fisionomia dela ao final do atendimento era uma coisa assim, impressionante, do brilho no olhar, Sim, né? sim. Sim, que ela podia ter vida, Sim. né? E é Ela podia... interessante, né, que o Dr. Bruce Lipton, que fala, né, na biologia da crença, que uma vez que a gente transforma essas crenças, que a biologia segue isso. Ou seja, e eu vejo isso muito com depressão também, Sueli, que a pessoa vem com uma fisionomia que a gente reconhece que tem uma depressão, e uma vez que o Psyche é feito, né? A gente trabalha com o Psyche, a pessoa muda a fisionomia, ela tem mais cor na face, os olhos estão brilhando mais, ela tem uma visão mais feliz, né? Sim. E é tão Mas gostoso, Beth. né? Isso é muito bom a gente ver como é que a depressão se transforma, né? Sim. E é muito visível isso, né, Beth? Isso que eu acho interessante no Psyche. A mudança de expressão da pessoa, ela se surpreende, Sim, né? Com o brilho no olhar que passa a aparecer, com a leveza que passa a sentir, sim. né? Sim. E é isso que me impressiona mais sobre o Psyche, é essa transformação para a leveza. Então, as pessoas que fazem o processo se sentem light, né? Se sentem bem mais leves e felizes. Então, para mim, isso se eu conseguir só isso, é o suficiente, né? Sim, sim. Não é? Na verdade, eu trabalho muito com isso aqui, muito mesmo. Então, olha, assim, são muitos casos de sucesso do Psyche, né? Aham. O Psyche é algo sagrado, né? Tanto para ser feito consigo próprio, quanto para as pessoas conhecidas, quanto a nível do trabalho, né? Eu acho que o quanto abre para as pessoas uma outra perspectiva de vida, né? E as pessoas costumam falar assim, mas precisa ficar anos em terapia, ficar anos fazendo algum trabalho e nada acontece de mudança. E elas ficam meio ressabiadas, né? Porque o Psyche é muito rápido. Rápido, acelerado, né? Hemisferial, né? E nem por isso é menos eficiente, muito pelo contrário, Sim. né? Então, elas ficam surpresas, né? Sim. Posso falar de outro caso, Beth? Pode falar mais um. Aham. Tá. Eu lembro de um caso do senhor que ele veio com fobia, era fobia de escuro, fobia de avião, fobia de natação, de nadar, enfim, né? Claustrofobia no elevador, enfim, era um terror, qualquer coisa do gênero. E aí, ele falou, eu sei qual é o problema, isso que eu acho interessante, eu sei qual é o problema, né? Tá lá na minha infância, os meninos estavam brincando, era cidade do interior, e aí eu fui passar por um lugar embaixo do carro, né, que estavam brincando perto dos carros e tal, e aí tinha um pouco de água, né, e ele ficou preso, e ele não conseguiu passar, e os outros meninos foram, né, e depois a mãe descobriu que estava lá, tal, chamou, ele levou uma bronca, e ficou traumatizado com essa história. Ele sabia o que era. E era um senhor de 60 e poucos anos, né? Então, a filha morava num prédio, ele não conseguia pegar o elevador. Então, quase nem ia visitar a filha. Bem limitante. Porque o elevador era assim, suar frio, né? E aí, aqui no meu consultório, eu tenho são duas salas aqui no meio tem como se fosse um espacinho de dispensa para colocar caixa lúdica, essas coisas de consultório. Máscara agora, né? Lençol descartável, essas coisas. E tinha queimado essa luz, né?
E eu falei assim, puxa, e aí, o senhor tá bem? Eu tô super bem, eu acho que eu posso realmente mudar isso. Falei, topa testar? Né? Ele falou, eu tô pronto para isso. Abri a porta, coloquei ele lá dentro, só cabe uma pessoa ali, escuro. Eu falei, confia? Tudo bem. Fechei a porta, fiquei do lado de fora. Falei assim, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo ok. Né? Deixei lá uns 2 minutos, abri a porta, ele estava assim, com um sorriso no olhar, né? Um brilho no olhar, um sorriso no rosto. Impressionada, ele falou assim, eu não senti nada. É um alívio, né? É um grande alívio. Nossa, é um grande alívio, né? E uma fobia de anos. Sim. Né? Então, isso De tantos impressiona. anos, né? Sim, sim. Sim, sim. Né? Então, olha só, interessante, né? Que eu acho, para mim, o que tem sido útil é que o processo é acelerado, né? Então, Sim. antes eu passava 10 anos trabalhando com alguém, né? Hoje já não é mais necessário, né? Então, para mim, isso é bem leve, né? Bem leve. Então, Dani, você tem alguma pergunta para Sueli? Não, já trouxe uns casos ótimos. Eu acho que você falando, eu fico imaginando, né? Eu sou muito imaginativa. Parece que é um nó, né? A pessoa está com um nó, algo interno, um trauma, uma situação. A gente vai lá e o Psyche vai lá e tira, abre esse nó, né? Impressionante, a coisa alinha de um jeito incrível. Isso mudou a tua vida, né, Sueli? Sim, sim. Né? Eu acho interessante que, assim, essa questão do que está armazenado no subconsciente, são tantas situações, mas tem vezes que a pessoa não lembra o que foi. E aí, durante o equilíbrio, vem à tona. Sim. Ela fala assim, nossa, lembrei de uma coisa que eu nem imaginava que pudesse ter a ver com isso. Uhum. Né? Sim. Então, vem à tona também durante o equilíbrio, né, Beth? Isso acho que é muito legal. Sim. Vem para a As consciência. sessões são bem dinâmicas, né? E as sessões são bem dinâmicas, porque a gente está sempre procurando o positivo das coisas, né? Onde é que eu estou indo? Eu quero transformar isso para uma situação positiva, né? Em minha vida. Uhum. Isso eu acho legal, né, Beth? Porque eu acho muito bonito quando você fala nos cursos assim, faça uma declaração do que você quer diferente do que você não quer. Porque as pessoas estão acostumadas a dizer, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter problema de dinheiro, mas elas estão falando que elas não querem, não que elas querem. Eu quero ser feliz, eu quero ter dinheiro. Né? Nós, seres humanos, nós estamos sempre ligados naquilo que a gente quer evitar na nossa vida. E no Psyche, o interessante, eu quero saber que, em vez disso, como você gostaria que fosse, né? Que é o positivo. E, às vezes, as pessoas nunca ouviram essa maneira de ver as coisas, né? E isso faz o processo muito divertido, né? Muito curioso. Isso eu acho legal também. Uhum. É divertido, é fácil. É fácil e divertido, né? É fácil, divertido e leve. E leve. É prazeroso. Sim, né? É prazeroso. É legal. Então, Sueli, te agradeço a tua presença aqui. É uma honra, né? Você, o pessoal todo que já faz Psyche há muito tempo, e poder descrever como isso modificou sua vida, né? E sua vida profissional. Eu gosto muito mais de estar no meu consultório hoje do que 20 anos atrás, né? Então, muito, muito obrigada. Agradeço. Sueli, nós estamos agora começando a semana do Psyche, né? E vamos fazer sessões com as pessoas, oferecemos sessões pro bono para o pessoal experimentar o Psyche, né? É a semana voluntária. Quem começou isso tudo foi Sueli. E agora já estamos em 4, 5 anos, né? De fazer. 4 ou 5, né, Beth? Sim, sim. Eu acho que é a nossa contribuição, né, Beth? Porque, assim, não só no sentido, algo que eu gosto, eu sempre fiz trabalho voluntário, eu acredito nisso, né? E assim, nesse momento pandemia, 2 anos de pandemia, etc., quantas pessoas estão precisando? Muito útil. Né?
E a gente possa fazer a semana internacional, né? Porque você Aham. tá e também outras pessoas, Sim. né, que possam pedir Sim. de fora do Brasil. E um atendimento voluntário que abre um espaço para as pessoas terem outro olhar, ainda mais nesse momento, né? Sim. Então, Então, com te certeza. agradeço muito e nos veremos. Espero. Ok? Eu que agradeço, Beth. Tchau, Sueli. Gratidão, Obrigada. mestra. Tchau, tchau. Tchau, Sueli. Obrigada, Tchau. viu, pela participação. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Pode começar. Meu nome é Mara, eu sou facilitadora de Psyche há um pouco mais de 8 anos. E, assim, enquanto formação, eu me formei em engenharia elétrica, atuei um tempo na área, mas eu sempre me interessei por terapias e sempre fui estudando um pouco dessas outras áreas. Eu brinco com as pessoas que eu sempre quis entender os tipos de energia, como as energias se movimentam nos seus diversos níveis, né? Então, apesar de eu sempre buscar conhecimentos assim científicos, eu sempre estou estudando neurociência, alguma coisa faltava trabalhar um pouco mais nesse aspecto mental e emocional, e eu fui buscando vários caminhos e me identifiquei profundamente com o Psyche, né? Aí o primeiro impacto foi comigo mesma, quando eu conheci o Psyche. Eu estava numa transição particular, eu estava me divorciando, então eu usei muito ele em mim mesmo, já no curso, Com você, e né? eu já senti uma grande diferença, grande diferença. Na época eu trabalhava um pouco fazendo Feng Shui também com algumas pessoas, e aí eu percebia que as pessoas enroscavam em determinados pontos de crenças, que tinham crenças limitantes. Mesmo elas entendendo a técnica, elas enroscavam. E aí eu comecei trabalhando o Psyche, ajudando essas pessoas. Mas rapidamente, como o Psyche ele é muito eficiente e eficaz, eu fui migrando, fui deixando um pouco essas outras e fui trabalhando cada vez mais com o Psyche. De modo que hoje, enquanto terapeuta, que nem eu falei, eu acumulo outros conhecimentos científicos, técnicos, mas eu só uso o Psyche. A única terapia mesmo. Tenho conhecimento de outras, por outros estudos, mas ali na prática mesmo eu só utilizo o Psyche. E, assim, Que bom, né? como esse vídeo tem o objetivo de falar para as pessoas que tenham curiosidade de fazer, ele é excelente, excelente. Ele, de fato, atinge o que se propõe, que é mudar as crenças limitantes das pessoas, elas saírem daquele ponto onde elas percebem que elas caminham, enrosca ali, não sai e não avança, né? E ele consegue mesmo fazer essa transição desses pontos com as pessoas. Então, eu super recomendo aumentar a nossa A Dani comunidade. estava falando com a Sueli, que é que nem um nó, né? É como se tivesse um nó, ou nós, né? E que a gente tem que amarrar. Ele assim, eu vou repetir, é muito eficiente e eficaz ao que se propõe. Fazer as pessoas saírem daquela limitação e avançar, né? Avançar isso. E aí a satisfação, tanto se autotrabalhando com o Psyche, quanto vendo as pessoas conseguirem realizar e se sentir feliz, é o que acho que todo terapeuta sonha, né? Conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. E isso a gente consegue bastante com o Psyche. Então, é bom a gente sempre saber de quanta satisfação os facilitadores têm, né? Que você, uma vez, começa a facilitar o Psyche, a recompensa é enorme, né? É muito. Eu sempre falo, para um terapeuta é ver que as pessoas que ele está ajudando saem daquele ponto e se sentem felizes, qualquer que seja a particularidade de cada um. Como é para um professor ver que o aluno aprende, fica feliz com o aprendizado, como é para um médico conseguir fazer a remissão de uma doença. É
a mesma coisa, é a satisfação do trabalho em si, do ofício, é muito bom. O Psyche é ótimo para proporcionar isso. Sim. Então, tua vida mudou em 8 anos, né? Mudou. Com certeza, a minha e de algumas... Eu continuo trabalhando com outras áreas que eu também gosto, uma pessoa curiosa, naturalmente curiosa, mas nunca mais parei com o Psyche. E antes da pandemia já fazia atendimento, tanto presencial quanto online. Depois da pandemia, muitas pessoas questionavam: mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Não tem diferença de resultado nenhum, tanto presencial quanto online. Sim. O resultado é o mesmo. Sim. É o mesmo. Então, conta pra gente boas histórias do Psyche. Alguns casos, você tá, Alguns né? casos. Aham. Assim, nesse tempo todo foram muitos, mas eu pensei em 3, assim, por faixa etária. Então, tem um infantil que eu gostei bastante de trabalhar. Era uma menina que tinha 8 anos de idade e ela estava com aquela dificuldade de fazer xixi na cama à noite, né? E os pais já tinham trabalhado de diversas formas, tanto repreendendo, quanto tentando dar atenção, carinho, incentivando, bom, e ela não sabia muito bem por que acontecia, né? Por que ela acabava fazendo xixi na cama. E aí eu trabalhei diretamente com ela, né? E aí ela foi falando, ia mostrando os receios dela, os medos, e a gente foi trabalhando, como você sempre diz, Beth, como você gostaria que fosse, que é diferente do que é. Sim. E aí ela falava, eu queria não fazer xixi, queria que meus pais ficassem felizes comigo, não brigassem. E aí a gente foi trabalhando. E criança responde muito bem e muito rápido, né? Eles são muito espontâneos, né? Então, foi uma terapia até que rápida, se não me engano, acho que foram 6 sessões, e já tinha uma grande evolução entre uma e outra sessão. E aí acabou, finalizou, Sucesso, e ela conseguiu, né, superar esse limitante que já E ela estava... ficou super feliz, ela e os pais, né? E ela já estava ficando com vergonha, os irmãos já tiravam sarro, ela estava ficando constrangida, tal, e aí esperou. Então, o infantil foi esse. A Beth sabe de um outro infantil que foi lá no começo ainda de crescimento, lembra, Beth, que o menino não queria, aquele também, o nosso mesmo. amigo, aquele menino, né? Como é que foi? A criança cresceu, não cresceu? Cresceu. Ele era um dos mais baixos da sala, né? E não tinha, teoricamente, tendência genética, porque a mãe tem mais ou menos 1,71, 72, o pai 1,80, e ele estava sempre abaixo da linha de crescimento. Aí começamos a trabalhar com ele, e ele foi, né, se soltando, e aí ele começou a crescer, demorou um pouquinho mais, né? Acho que foram 10, 12 sessões dele, mas aí a gente espaçou um pouco mais, em vez de fazer cada 15 dias, foi mais ou menos uma vez por mês, a gente espaçou e ele começou a crescer, e ao término dessas sessões, onde tinha praticamente passado um ano, ele já era o segundo mais alto da sala. Então, ele... Olha que interessante, agora que eu estou lembrada, né? Mas olha só, Dani, você estava falando no nó, né? Bruce Lipton diz, uma vez que o nó, você desamarra esse nó, o teu sistema físico, né, sua biologia, permite que as coisas aconteçam. Interessante, né? Então, não é mágica, isso o Bruce fala nisso bastante, né? Então, uma vez que isso acontece, a gente são comportamentos como fazer o xixi na cama, certo? E crescer. Interessante, né? Que ele aí agora que eu já estou era lembrada. o segundo, claro que tinha orientações muito simples na família, porque a família chamava ele de baixinho. Então, uma das primeiras coisas que eu solicitei, falei, bom, então vamos colaborar, né, com tudo que a gente vai estar trabalhando.
escolham outra forma, ou nome. Eu falei, não estou pedindo para vocês exagerarem, chamarem ele de grandão, gigante, não é isso. O nome, outra filho, com qualquer coisa, mas, né, para de chamar de baixinho. E aí, para colaborar com o trabalho, ele foi, e aí Ele agora já deve estar quase adulto, né? Que eram 8 anos? Já. Olha que beleza, Mara. Maravilhoso. Ok, vamos lá. Diga outro caso. Aí depois eu pensei num outro, eu até demorei a ficar escolhendo, porque né, nesse tempo todo estava tudo. Aí teve uma moça também que foi muito interessante, e assim, ela, apesar de ela estudar, tentar ser boa profissional, ela achava que ela nunca conseguia sair daquele patamar, que ela enroscava, que os outros tinham promoção, ela não. Por que as oportunidades não apareciam para ela? Essas limitações. Ela falou: eu tento, eu me esforço, eu não consigo, não sei, né? Bom, então ela tinha dificuldades de merecimento, dificuldades de acreditar na própria capacidade dela, e a gente foi trabalhando todas essas limitações. Aí, depois de uns 4 meses, assim, ela chegou na sessão super feliz, ela falou: Mara, você não acredita, um outro departamento na mesma empresa me fez uma proposta, né, para eu mudar, fazer uma outra atividade e um salário melhor, tal. Eu fiquei animada, fiquei um pouquinho com medo, queria trabalhar esse medo hoje de mudar. Falei: não, vamos lá. E aí ela aceitou. Os 2 meses depois, ela teve outra proposta, e aí, recentemente, ela entrou em contato comigo, né, só para me falar. Ela falou: Mara. De bom, não? O que de bom estava acontecendo? Ela falou: Mara, preciso contar uma novidade para você. Me convidaram para assumir a gerência de um departamento inteiro, Mara. Eu falei, ela falou: ter vários funcionários, uma responsabilidade muito maior, o meu salário vai super melhorar. Então, por que eu escolhi esse? Porque uma vez desatado o nó, aquele processo continuou. Não foi só aquela situação, né, da primeira, dela sair onde ela estava. Então, conforme ela começou a acreditar que ela podia, que ela era capaz, exatamente, que ela merecia e que ela fazia por onde, né? Ela estudava, ela trabalhava, então aquilo deveria acontecer naturalmente na vida dela, de fato foi. Então ela só tinha que crer que ela podia, né? Foram surgindo as situações, mesmo sem ela necessariamente estar focando naquilo, né? Mas uma vez ativada aquela frequência, ou aquela energia, digamos assim, né? Ela começou e foram surgindo as situações na vida dela. Então, esse também eu fiquei muito feliz, porque eu falei para ela: bom, de agora em diante é sua escolha, as coisas podem continuar surgindo. Né? Então, foi bem legal. Lembra que na aula a gente fala do Henry Ford, né? Que ele dizia: se você acha que pode, e se você acha que não pode, você está certo. Em ambos os casos, você está certo. É isso mesmo. E eu vejo muito nisso, né, Mara? Que as pessoas que fazem o Psyche conseguem entender o sistema, como é que as coisas funcionam dessa maneira. Ou seja, por que eu até agora não conseguia fazer as coisas, né? E quão poderoso é esse eu não posso, né? Não é possível, né? Então, eu não mereço, muito legal, né? muito legal. Não tem comigo não, né? Aquela coisa de sentir. Sim. E várias coisas, né? Eu não mereço, será? Tudo isso eu não mereço é uma das crenças mais limitantes que a gente tem, né? Exato. Esse merecimento, sim. Beth, aí junta o eu não mereço, com a minha família também não teve nada, eu também não posso ter nada, porque se eu tiver, eu tô, né, que a gente estava falando anteriormente, pronto, né? Você está mergulhado. Sim. Exatamente. E como a pessoa se torna empoderada uma vez que as coisas começam a acontecer
E isso anima a pessoa, né? Então, quanto mais acontece, mais eu acredito que eu posso, né? E eu acho que tem uma coisa bem interessante aí que eu falei lá no começo, que é assim, conforme você trabalha o Psyche já desde o curso com você mesmo, e você vê aquilo em você, eu acredito que também a confiança que você Sim. passa para os outros, porque você viu aquilo mudar em você, você é a própria prova, Sim. né, do método. Então, você consegue transmitir isso para as pessoas Sim. com muito mais confiança. E às Fala só, eu vezes, olha só, eu nem reconheço as pessoas, elas vêm, fazem o trabalho, aí na rua eu digo, quem é essa pessoa? Mas assim, uma confiança, né? Uma autoestima que eu nunca tinha visto, né? E isso eu acho que é muito atraente, as pessoas dizem, né? Eu consegui um relacionamento que eu sempre quis depois desse trabalho todo, né? Porque aí eu estava atraindo as pessoas que estavam vendo quem eu realmente sou, né? Então, isso é super legal, super legal. Ótimo, conta mais outro. É bom a gente ter. Ela diz assim: eu não sei nem. Eu estava pensando quem eu ia escolher. É bom a gente ter tanto caso de sucesso que eu tenho que pensar quem que eu vou escolher, né? Aí eu escolhi assim, né? Eu falei, peguei um infantil, um adulto e um senhor mais terceira idade já. E acho que a Beth talvez lembre, eu já contei esse para a Beth. Era um senhor que ele dependia, ele teve muitos problemas físicos, mas né, o foco, né, quando começamos o tratamento, era ele queria ficar livre daqueles tubos de oxigênio que ele usava direto. Ele disse que ele conseguia ficar só 2 ou 3 horas no dia sem usar. E ele ficava direto com aquele tubo na casa dele. E aí ele se sentia constrangido de sair de casa sempre com aquele tubo, aquele carrinho com aquele tubo. E ele estava ficando muito triste, porque ele estava se sentindo cada vez mais limitado, cada vez mais preso em casa. Ele dizia que anteriormente ele era uma pessoa ativa, que gostava muito de viajar. Ele estava casado com uma pessoa que era vários anos mais nova que ele, e que então ele começou a se sentir mal com essa situação, porque ele falou: eu não consigo acompanhar minha esposa. Bom, enfim, começou a ficar triste com tudo isso, né? Então, o objetivo dele era não depender daquele cilindro. Começamos a fazer o trabalho, entender o porquê que ele, né? E aí, na direção que ele queria. Também não foi um tratamento, porque era muito focado, muito específico, né? Não foi também muito longo, se não me engano, também foram 12, 13 sessões, uma coisa assim. E aí, ao término dessas sessões, ele já estava usando o cilindro só de madrugada, entre 2 e 3 horas. Ele inverteu completamente, né? Então, ao invés de não usar 2, 3, ele passou a só usar 2 ou 3 horas e passava todo o dia e quase toda a noite sem. E aí eu me lembro bem, assim, a alegria que ele estava na última sessão que a gente tinha marcado, que ele já tinha até marcado uma viagem com a esposa, porque ele estava seguro agora que ele podia retomar isso. E conforme ele foi evoluindo, ele já foi ficando feliz com atividades simples. Eu pude ir ao banco fazer as minhas coisas, eu pude ir à padaria comprar, eu fui ao mercado sem, né, depender. Ele, conforme ele foi avançando, ele foi retomando essa autonomia e aí, obviamente, a alegria, né? E aí a vontade de viver, retomar tudo. Então, ele também foi um caso assim que Sim, e conforme muito isso vai gratificante. se transformando, né? A pessoa fica mais feliz e mais alegre, mais animada com as E uma coisa transformações. vai ajudando a outra, né? Vai... Sim, senhora. Mas que Esse... beleza, Mara, que beleza. Muito interessante esse caso, porque é uma questão física e quase que a gente pensa que a pessoa do oxigênio ela tem uma dependência física mesmo, né? Então, mostra que até a dependência, quando há, a gente pode também trabalhar, né? Sim. E o interessante Esse foi um dos motivos de eu ter escolhido, porque a gente consegue também trabalhar algumas partes físicas.
É óbvio que, nesses casos, eu sou muito franca com a pessoa e falo assim, olha, é certeza que eu consigo ajudar. Agora, se eu vou conseguir ajudar 10% ou 90%, eu não tenho como precisar isso para você. Vamos iniciar o trabalho e aí a gente vai vendo o avanço. Sempre ajuda. Agora, o quanto depende muito. E isso é que é atraente para mim, né, no Psyche. Então, quando eu ministro os cursos, né, o meu desejo maior de todos é que todo mundo tenha a experiência que eu tenho, o que já tive com o Psyche durante 24 anos, né? E realmente espero que todos vocês tenham esse sucesso, né? Aí o que acontece? Vocês vão para casa, começam a praticar, e aí eu não preciso nem falar mais nada, que já ficaram viciados com o processo, né? Todo mundo já sabe como funciona. Então, para mim, é um orgulho profundo de saber, por exemplo, que você há 8 anos faz isso, né? Então, para mim, é ter continuado fazendo o Psyche e com tantos bons resultados, tanto sucesso, né? Então, para mim, isso é a recompensa maior de todas, né? Faço toda semana. É óbvio que tiveram períodos que eu tive bastante cliente, períodos menos, mas toda semana eu Sim. tenho algumas sessões. É impressionante. E também, assim, né? O que é legal é que, conforme as pessoas se sentem bem, elas vão indicando para os outros, né? E falando, olha, você vai adorar, vai te ajudar nisso. Como eles percebem o benefício para eles mesmos, e aí, eventualmente, um colega, um amigo comenta, acho que você devia fazer isso aqui. Olha, você... porque eles, né, indicam porque conhecem o que foi bom para eles. Sim. E eu ouço muito isso, né? Que as pessoas dizem, alguém me mandou porque ajudou a pessoa, e é um método tão simples, né? Então, as coisas não precisam ser complicadas para poder transformar, certo? Não. Então, a minha ideia é ver vocês todos tendo o sucesso que vocês têm. Eu agradeço sua participação. Eu que agradeço. Você ter tirado tempo da sua noite, né? E espero, né, que a Dani falou, vamos fazer, eu quero saber os testemunhos que as pessoas ouvem. O pessoal sempre diz para mim, eu te conheci você fazendo Zoom, né? Eu ouvi o que você estava falando, fez sentido para mim. E agora não está vindo só de mim, está vindo de vocês, né? Sim. Certo? Sim. Que legal, Então, que legal. é o mais importante de tudo. Que bom. Eu agradeço. Eu fico feliz, né? Sim, Quanto agradeço mais a a gente consegue ajudar, melhor para todo mundo. Sim. Né? Então, agradeço você profundamente, sua presença. E aí vou mandar o vídeo para você ver a sua gravação. Ok? Legal, Mara. Mais algum comentário, Dani? Mais alguma coisa? Só agradecer também, foi ótimo, adorei saber dessas aí, que agora eu vou também trabalhar nisso. Muito bom, obrigada. Isso, Dani. Ok, Mara, tchau. Muito obrigada. Obrigada, tchau, boa noite. Nos veremos. Tchau, tchau. Isso, tchau. Então, continuando, agora vamos falar com a Márcia. Vai lá, Márcia. Márcia. Tá. A querida Márcia. Obrigada pelo convite. Meu nome é Maria Márcia Soares, eu sou psicóloga e eu fiz como é que se diz, o curso, né, de Psyche. Os cursos, né? Oi? Os cursos, né? Os cursos, exatamente. Você fez mais de um. Exato. Eu fiz todos os estágios, né, Beth, para ser uma facilitadora de Psyche. Desde 2015, eu atuo com o Psyche. Eu faço Psyche no meu consultório diariamente. Então, nesse tempo todo de trabalho que eu tenho com o Psyche, para mim foi eu diria, uma agradável surpresa. Foi maravilhoso fazer usar esta ferramenta como uma técnica para o meu consultório de terapia. Ela é muito, o que eu vou dizer, ela é excelente, ela tem bons resultados, ela facilita muito em vários aspectos.
Então, o que eu vou... Em trauma, vou falar um caso de trauma. Trauma é uma coisa assim, muito forte para você trabalhar no consultório psicológico. Então, eu tive sucesso com morte, principalmente luto. Uma mãe que tinha perdido o filho 5 dias depois do nascimento. E, então, ela não conseguia, né, resolver esse luto. Ela engravidou depois e teve gêmeos, mas a perda desse filho foi muito forte para ela. E isso afetava todo o funcionamento dela com o marido e com filhos, né, com os filhos que ela teve depois. Então, eu usei o trauma do Psyche para ajudá-la. E foi incrível, foi logo antes de Finados, que aqui nós temos o Dia dos Mortos, né, Dia de Todos os Santos, em novembro, e aí, então, ela me deu um feedback, que foi muito emocionante, que ela conseguiu ir para o cemitério, que ela conseguiu passar por essa data que era muito dolorida, terrível para ela. Ela disse que foi totalmente diferente. Então, isso foi uma libertação para ela. Então, usar o Psyche para ajudar essa mãe, é uma mãe jovem, então foi uma experiência maravilhosa. Então, nesses anos todos que eu trabalho com Psyche, eu tive muitos feedbacks positivos, bons, sabe? Tanto para resolução de conflitos, muito conflito de mãe com filhos, de filhos com mães, marido, mulher. Nossa, muito. Ainda você trabalha os relacionamentos bastante, né? Exatamente. Ainda essa semana veio uma filha que ela tinha assim uma relação de muita raiva com a mãe, muita raiva. E ela não conseguia, sabe, ela disse, tudo na mãe incomodava. Tudo, tudo, tudo. Ela disse, meu Deus, eu não consigo. E ela disse, eu quero me relacionar bem com a minha mãe, mas tudo me incomoda. Tudo que a mãe faz. Então, nós pedi a permissão, usei toda a técnica, fazer o relacionamento dela com a mãe. E ela disse para mim assim, o feedback dela, nossa, como aliviou, tanto que a mãe se propôs a ajudá-la na loja. Olha só que coisa fantástica. Ela tem uma loja e a mãe se propôs a ajudá-la. Disse, olha, ela estava assim, encantada. E é uma pessoa muito resistente. Então, eu vejo os resultados, né? Quando eu pratico assim, eu fico vibrando, eu fico muito... E é interessante como a gente pode transformar as percepções, né? Uhum. Eu digo às pessoas, né? Quando você está em conflito com alguém, a sua percepção daquela pessoa é que você tem raiva, tudo que a pessoa faz é errado, certo? Uhum. Uma vez que a gente faz o equilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio, que são os processos de transformação, certo? Em que é como se virasse a situação, né? Então, você começa a ver a situação com olhos diferentes, né? O que eu percebo no feedback deles? Fica mais leve. Ela consegue... Ela disse, como é que você está interiormente mais leve? Palavra-chave em Psyche, né? Palavra-chave. Eu fico mais leve, ela consegue. Então, o Psyche, ele reduz um estresse que está lá no subconsciente, aquilo que talvez você não consiga expressar, então ele faz uma redução daquilo que você sente. Então, fica mais fácil para você conduzir e fazer as coisas. Sim. Então, o que os meus pacientes usam muito, Beth, é leveza. Está mais leve, está mais fácil. É o que o pessoal todo fala, né? Está mais leve, está mais fácil. Então, isso, para mim, muito... Mas até você nota, né? Que essa leveza existe, inclusive fisicamente, né? Você vê no rosto da pessoa a transformação de estresse para leveza, né? Exatamente. Olha, trabalho muito estresse, muitas metas para aliviar o estresse, a raiva. E a depressão? Sabe? Você tem algum caso de depressão? Depressão, sim, mas eu usei depressão, usei Psyche para depressão, mas não só o Psyche, sabe, Beth? Eu usei o Psyche, mas usei outras técnicas para depressão. Okay.
Okay. Eu tenho feito também a hipnose e agora eu estou com a estimulação transcraniana por corrente contínua. Okay. E o que eu estou fazendo? Eu estou usando, porque a estimulação transcraniana você tem que ficar 20 minutos com o aparelhinho fazendo o estímulo. E quando eu estou com o aparelhinho, eu estou fazendo Psyche. Nossa, que legal fazer o Psyche com a estimulação. Junto, né? Com os dois. Junto. Sim. Nossa, um resultado muito tem positivo. certas coisas que se casam muito bem, né? Com o Psyche. Então, torna a vida da gente bem mais fácil, né? Torna. E isso, além de eu fazer para mim, né? Eu faço Psyche quase que diariamente. Para resolver minhas coisas, sabe? Eu também aplico o Psyche, né? Sim, com você mesma, né? Eu faço o Psyche. Que maravilha. Você vê crianças na sua prática? Não tenho feito com crianças. Só mais com adultos, sabe? A Mara estava falando antes de você e ela estava contando um caso de criança, né? Ah, é? Eu não tenho entendido criança. Fazer xixi na cama. Interessante. Olha que legal! Essa é uma ótima, hein? Sim. Mas não é só para isso, né? Por exemplo, hábitos, né? Roer unhas. Sim. Isso tudo se transformar, tabagismo, né? Isso tudo pode se transformar, né? Claro, mas sabe que junto com o Psyche você tem que ter uma atitude, né, Beth? O Psyche, ele abre um potencial para você, mas não é uma varinha mágica. Você tem que não é o que eu falei, não é mágica, né? Não é mágico, você tem que ter uma ação para a coisa acontecer. Sim. Mas o que é fantástico? Ele flexibiliza no subconsciente para você fazer essa ação. Fica mais fácil de você tomar uma atitude, né? Sim, senhora. Isso que eu acho maravilhoso. Essa que é a ideia, né? Fazer as coisas bem mais fáceis, né? Exato. Eu me lembro do jeito, já tem quase 40 anos que eu sou psicóloga, né? Então, como era, certo? Que levava um tempão para a gente poder trabalhar com alguém e às vezes não via resultado nenhum, né? Passava anos, eu tinha vários clientes de 10 anos. Eu digo hoje que eu não quero ver mais ninguém por 10 anos, nem por um ano. Mas que era a nossa crença que era necessário fazer essas coisas, né? Hoje você pode trabalhar mais rápido, né? Houve uma evolução, hoje a gente não faz mais isso. Mas o Psyche foi o veículo que me fez ver que as coisas podiam ser bem mais fáceis, né? Para mim e para o meu parceiro. Exato, exatamente. Isso eu concordo com você. Né? Essa que é a ideia, fazer o processo que a pessoa fique energizada, fazendo as transformações e sabendo que funciona, né? Ele dá uma satisfação muito grande de ver a evolução do paciente, a evolução do problema resolvido, sabe, com mais facilidade. Isso dá um entusiasmo, porque a gente gosta de ver o resultado, né? Sim. Então tua vida está diferente, né? Exatamente. Olha só, eu quero te contar mais de um fato assim altamente positivo e legal que aconteceu agora bem recentemente. Então, essa mesma paciente que estava com problema com a mãe e com a loja, ela disse que agora, esse mês de janeiro, fevereiro, é um mês que tem baixo, como é que se diz? Pouco atendimento no comércio, as pessoas quase não vão. Daí ela reclamou. Aí fizemos uma meta para que a loja dela, né, tivesse mais movimento. E ela veio para mim e disse assim, nossa, trabalhei tanto, a loja atendi tanto, daí eu disse, que bom! E você lembra da meta que nós fizemos sobre isso? Daí ela ficou me olhando, sabe? Disse, você pediu isso, você fez uma meta para isso. Então, gratidão, porque você trabalhou bastante e a loja está com bastante movimento. Né? A pessoa nem tinha se tocado, né, do resultado do Psyche. Isso que eu acho interessante. Isso acontece, né? As pessoas não ligam. Exato. Eu costumo muito, quando eu faço Psyche na sessão seguinte, rever o que fizemos e ver como é que foi diante daquilo, reforçar aquilo que nós trabalhamos. Para a pessoa perceber a evolução. Porque a pessoa, quando está bem, ela não percebe a evolução. Sim. Né? Ela só reclama. Mas daí porque eu acho que, às vezes, as pessoas... você tinha falado da palavra mágica, né? Psyche não é mágica.
Isso aqui acontece, certo? Mas eu acho que as pessoas, às vezes, não fazem a conexão do que aconteceu. Então, é sempre bom, é uma prática maravilhosa lembrar a pessoa que foi isso que a gente trabalhou, né? Exato. Eu lembro do que trabalhamos e como ela está em relação àquilo. Aí, para reforçar justamente o benefício e o resultado positivo do Psyche. Né? Aí as coisas ficam bem mais dinâmicas, né, Márcia? Sim. Nossa. Muito, muito. Olha, Beth, eu só tenho que te agradecer, viu? Porque foi muito bom. Que bom. É tão bom ouvir de vocês o impacto que teve em suas vidas, não só pessoal, mas profissional. E eu estava falando com as meninas, né, que essa é a minha intenção quando eu já começo, né? Que vocês peguem fogo com o Psyche. Mas é mesmo, é pegar fogo. Né? Mas olha só a alegria que te traz. Exato. Né? Eu sou muito feliz fazendo Psyche. Que bom, Márcia. E eu agradeço a você por já tem 7 anos que já estamos trabalhando com isso, né? Agradeço você estar aqui hoje. Obrigada. Muito, do fundo do meu coração. Isso é o maior presente para mim. É verdade, eu concordo com você. Assim como para você é um presente ver uma facilitadora falando, dando muito entusiasmada e vendo, e como é para mim fazer isto com o meu paciente e ver o feedback do meu paciente. Sim, né? sim. Então, é uma corrente do bem, eu digo. Isso exatamente. Né? É sempre bom pensar no positivo, né? A gente poder e praticar isso, em vez de falar só nas coisas tristes, né? Fazer o bem, praticar o bem, porque todo mundo se beneficia com isso, né, Beth? E assim nós vamos ter um mundo melhor. Não é? Vamos fazer a nossa parte e ter um mundo melhor. Sim. Dani, você tem alguma pergunta? Não, adorei, muito bom. Ela está adorando, está ouvindo de todo mundo. Né? Que ela também pratica o Psyche todo dia. Que bom, ótimo. Sucesso aí, Dani. Tá? Obrigada. Sucesso para você, Beth. Deus te abençoe. Muito obrigada, agradeço. Obrigada. Até. Espero ver vocês novamente, tá? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Muito bem, Isabela. Conta pra gente. Bom, então, eu sou Isabela, eu sou psicóloga e desde que eu conheci Psyche na minha vida, eu sempre utilizo, né, desse método, dessa ferramenta na clínica, com meus pacientes, meus facilitadores, né, parceiros. Então, assim, desde 2015 que eu fui apresentada pelo Psyche, né, eu fiz o básico e o intermediário, e depois eu fui fazer o avançado, o profissional e a integração divina, né? Então, aí de lá, todo ano eu estava fazendo encontros ali de integração divina ou mesmo encontro de facilitadores, porque é como se a gente tivesse se abastecendo, né, dessa ferramenta. É muito bom, assim. É uma ferramenta que eu falo, assim, é uma técnica, um método que eu falo que é muito espiritualizado também, né? Além de científico, de trabalhar, né, pontos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa espiritualidade, né? Trabalha toda essa parte emocional e da nossa alma, né? Então, o Psyche, exemplos que eu dou, assim, de casos, né, do Psyche na minha vida profissional, quando eu comecei a atender, eu lembro que chegou para mim, né, uma pessoa que, eu não esqueço desse caso, né, porque foi uma pessoa que tinha 9 anos, que já lutava, assim, contra a depressão e não conseguia se livrar dela, já tinha tomado um monte de remédio, de medicamento e totalmente para baixo. E a gente fez 4 sessões, né, eu lembro que eu fazia o trabalho, assim, de combinar os pacotes. E dessas 4 sessões, a pessoa... Hoje eu encontro com ela, e foi naquela época, lá em 2015, até hoje, quando eu encontro com ela na cidade, que eu moro numa cidade pequena, ele não tem a depressão mais. Foram 4 sessões.
né? Então, assim, mudou o curso da vida dele. Para mim, eu vejo como um milagre até, sabe? Porque é impressionante como é que muda o jeito de pensar da pessoa, assim, lá no subconsciente dela, né? Eu fiz eu facilitei muitos encontros, assim, de relacionamento também, como, por exemplo, mãe e filho, que vivia muito estresse na relação, então, também teve uma ajuda muito grande nesse sentido também, né, de repente mudar o jeito, o curso do relacionamento dos dois. Casamento também, né, casamento, tem um caso até a pessoa é de uma cidade aqui próxima, né, de Lavras. Então, assim, estava na beira da separação, mas eles tinham algo a mais, né, porque aí a gente fez um equilíbrio do relacionamento, e aí, assim, já passaram pelo menos uns 3 anos já, e hoje eu atendo até a filha deles, né? E eles estão, assim, em outro nível, né? Abriu a cabeça para outra situação, né? Assim, da vida deles, assim, impressionante, assim. Então, isso tudo, como a cidade é pequena, isso colabora muito, assim, para essa propaganda de boca a boca, né? Porque um vai falando com o outro, então, todo dia, no meu atendimento, a pessoa começa a conversar, já vou vendo as crenças limitantes ali, já vamos trabalhando as metas, não tem jeito, meu ouvido já está preparado para ver o que está limitando. Teve há 2 anos atrás, uma médica me procurou para trabalhar, ela não conseguia engravidar. Então, ela já estava fazendo tratamento e mesmo assim não conseguia, ela chegou a fazer constelação familiar, entendeu o motivo dela não conseguir engravidar na constelação que ela tinha feito, chegou até mim falando, e aí a gente começou a trabalhar, né, metas assim do corpo dela tá pronto, tá preparado, porque ela não tinha um problema físico, né, eram questões lá com a mãe dela e tudo, que ela já tinha entendido na constelação, mas mesmo assim ela não tinha conseguido. Então, a gente trabalhou algumas sessões de o corpo está preparado, está disposto para gestar vida, né? E ela ficou grávida de gêmeos. Que bom. Os menininhos dela tem pouco... o ano passado, agora fez 1 ano. É interessante que o Psyche trabalha com fertilidade muito bem, né? Não, e quando ela me mandou mensagem falando que estava grávida, eu falei, nossa, gente do céu, isso aqui para mim é muito divino. É divino. Né? É muito... nossa, se eu ficar aqui, eu vou contar um monte de Vai contando, de casos. Tá ouvindo. Tem muitos casos. Você já trabalhou com crianças? Criança trabalho também, e assim, às vezes eu encontro, né, semana passada mesmo, cheguei na padaria, estava vindo comprar pão, aí a moça falou assim, você lembra de mim? Eu levei minha filha lá em você, nossa, ela melhorou, por isso até que eu nem levei mais, porque ela melhorou, ela mudou da água para o vinho, ela não está naquele nervoso mais, então desestressa o subconsciente, né, nas questões que estão estressadas. A gente vai fazendo um trabalho de investigar o que está acontecendo, trabalha as crenças, né, as metas que a gente vai, né, trabalhar ali no subconsciente, e é impressionante assim o resultado, né? A gente estava muito falando rápido. Meninas, né, que como o nosso físico se transforma quando a gente transforma nossas crenças, né? Então, a biologia, ela se modifica de acordo, uma vez que eu libero coisas que estavam né, me bloqueando do que eu queria, a nossa fisionomia, eu sempre falo da depressão, né? Para mim, depressão tem uma máscara, né? A pessoa, você olha, você vê que a pessoa está deprimida, né? E depois de não estar mais deprimida. Então, a pessoa tem, né, a luz nos olhos, muito diferente. Tá mais feliz, mais alegre, né, mais disposta, né? Que é outra coisa, é disposição, né? Energia. Quando as pessoas estão deprimidas, elas não têm energia para fazer as coisas. Então, como é que a vida seria se eu tivesse uma energia abundante em minha vida, né? É verdade. E é o que a gente trabalha muito nessa questão, né, Beth? Essa questão do merecimento, eu me abro, eu permito, né? Eu recebo. Então, a gente coloca muito... Sim, senhora. Sim, senhora. E mexe em tudo. A vida mudou, né? Depois de tantos anos, vem a nenê.
Nossa Senhora, aí veio. Aí tá lá, a Maria Clara vai fazer 14, agora em junho, o Vinícius fez 11, e agora a Ana Tereza, com 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas aí ela chacoalha o ambiente, né? É. Tá todo mundo ali quieto, ela tá lá. Cada hora ela vai num lugar. Cacaia, Vivi, vamos brincar? Não sei o quê, vamos jogar futebol? Vamos... Cada hora uma coisa. Não é brincadeira, não. Que bom. E que bom saber que a tua vida ficou melhor, né? E você se beneficiou do Psyche, né? Então, como eu disse, tinha muita coisa parada, né, na minha vida. Sim? Sim. Tinha muita coisa, assim. Eu tinha alguns bloqueios que eu ainda não tinha conseguido até mesmo me liberar, né? Antes do Psyche, eu ainda tinha assim, um pouco de insegurança para atendimento clínico, então ficava mais na parte de recursos humanos, né? Na parte de empresarial. O Psyche me deu assim, um sentimento de poder. Eu não esqueço da gente trabalhando, né, no básico, algumas metas, né? Uma delas era: eu sou poderosa. Sim. Eu lembro, e eu tô assim, nossa, como é que vai ser isso? E você explicando, não, é no sentido de poder mesmo, eu posso, eu sou capaz. Isso para mim marcou muito, e realmente. Eu lembro o primeiro VAC que eu fiz. Hoje, lá em Teresópolis. O primeiro VAC que eu fiz lá em Teresópolis foi nesse sentido também. Eu fui descrevendo, eu tendo assim, muito sucesso nos meus atendimentos. E assim, como eu escrevi é o que eu vejo reverberando até hoje. Nossa. É impressionante, assim, muito bom. Muito bom, sou muito grata. Grande muito felicidade mesmo de saber disso, né? E agradeço, me sinto muito honrada, né? De vocês todas. Já tem 7, 8 anos que vocês todas estão praticando o Psyche, né? Estão facilitando e com muito sucesso, né? Muito sucesso. Então, para mim, isso é bom para as pessoas, mas é bom para você, né? Sim. Quando a gente faz isso todo dia, é bom a gente se sentir ok com isso, né? Sim, com certeza. Vai ser muito bom. Um processo prazeroso para todos nós, né? Por isso somos parceiros, né? Porque sim, senhora. Sim, senhora, nessa parceria. Então, Dani, tem alguma pergunta para a Isabela? Não, só agradecer, adorei. Sim. Muito bom. E espero que a gente se veja novamente. Vou tentar fazer uma outra, talvez seja perto, mas online, não sei o que vai acontecer, mas a gente vai se encontrar. Para saber de todo mundo, né? Isso seria maravilhoso. Então, te agradeço. Eu que agradeço. A sua atenção, o seu horário. Tereza ainda está, tadinha, esperando pela mãe. Mas agradeço do fundo do meu coração. Okay? Eu que agradeço. Aqui, ó, tô chegando, vem cá. Se você quiser desligar, tô chorando. Não, procurando. A gente vê. Abre aí, pode abrir. Ó. Aqui, ó, vem cá. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Olha aqui, a mamãe tá conversando aqui, ó. Cadê? Oi, Tereza. Oi. Olha, oi. Olha os cachinhos, olha os cachinhos. Olha isso. Que bom, que bom. Então, te desejo tudo de bom, toda felicidade e a gente se encontra, tá? Obrigada, Tereza. A todos nós. Com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, Isabela. Tudo de bom. Obrigada. Então, vocês acabaram de ver 4 pessoas, 4 dos nossos facilitadores. Nós vamos continuar fazendo essas gravações, que nós temos muitos facilitadores que querem falar do Psyche e como o Psyche atuou na vida deles, né? Então, agradeço sua presença e espero que isso faça com que seu interesse sobre o Psyche aumente ainda mais. Então, lembre que nós estamos fazendo os cursos em São Roque, em maio, e no Rio de Janeiro, ok? A Dani é a pessoa responsável, então qualquer coisa é só vocês pedirem informações de Dani,
Ok? Agradeço tua presença, Dani, tá? Teu esforço. Pode falar, muito obrigada. Eu que agradeço também. Então, é o convite, né? Para quem quiser vivenciar essa experiência, que muda a vida da gente primeiro, né? Quando a gente vive o processo, e depois lá nos cursos, né? E depois ajudando os nossos parceiros, né? Que no Psyche a gente chama de parceiro. Então, e é muito interessante mudar também essa visão, né? Eu vou fazer com a pessoa, né? Uma parceria onde a pessoa identifica e vai viver a vida dela, não é uma relação onde eu sou quem faz o processo, né? Não, a pessoa vive. Isso eu adoro e me dá uma segurança muito grande também saber que o subconsciente da pessoa vai conduzindo, sim, né? E ela vai vivendo o processo. Muito bom, adorei ouvir os relatos incríveis. Sim, vai ser bom. Que vai animar as pessoas também. Ok? Isso aí. Então, tá ótimo. Até a volta. Obrigada. Semana que vem a gente volta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.